Bom, passando aqui para falar mais abobrinhas do pré-jogo do Brasil e Noruega, projetando aí o confronto e também, né, agora que a lesão do Paquetá está confirmada, não deve voltar, até a final, provavelmente, pelo que disseram. E o Casemiro, acho que parece que vai jogar, né, acho que não teve nenhuma atualização, de uma piora ou de que ele não voltaria. O Rafinha também acho que se ele for, pelo que falaram, vai ficar no máximo no banco. Então deve ser mais ou menos a escalação do próximo jogo e a dúvida fica sempre em relação ao Paquetá, né. Quem vai entrar na vaga do Paquetá, ainda que se a gente fosse pensar de uma maneira um pouco mais óbvia, de 6 por meia dúzia, ainda que não tenham as mesmas características, a gente vai ficar pensando no Danilo, né, que é um meia, é pela esquerda, então acho que essa seria a solução mais mais rápida, assim, né, de se pensar, mais do que o Endrick, mais do que um Ederson, de repente, não sei, um Martinelli que entrou ali no último jogo, acho que foi um pouco arriscado, né, acho que deu certo, mas que pode não funcionar tão bem. Então vamos começar aqui falando, né, que a deixa eu ver aqui, vamos começar aqui então pelo vou botar aqui as projeções aqui de escalação de Brasil e Noruega do SofaScore, né, mas acho que talvez a da Noruega eu não sei por que que tá aqui, né, o 4-3-3, aqui eles botaram o Martinelli no lugar do Paquetá, justamente porque foi o que entrou no último jogo, né. A gente vê aqui uma mudança na lateral direito, o Rierson tá machucado, no outro tinha jogado o Petersen, eu acho o nome dele, né, alguma coisa assim. Eh, e ele vacilou, sofreu bastante com os pontas da Costa do Marfim, talvez por isso eles estejam projetando, não sei se ele se machucou também. Eu acho que ele saiu machucado, aliás, saiu do jogo, não sei se foi machucado, mas aqui de resto acho que é muito igual, esse 4-3-3, né, que na marcação vira um 4-1-4-1, com o Berg recuando, o Sorloth e o Nusa fazendo os lados do campo. E o Brasil aqui praticamente igual, então vou fazer aqui mais ou menos do que eu acho que seria a projeção, de por que que eu acho que é o Danilo aqui, né. Vou mudar aqui para Danilo, eh, o Cunha vai jogar aqui, né, ele vai ser o cara responsável por ocupar esse espaço entre linhas, eu acho, vou adiantar aqui a marcação, né, o Ryan aqui jogando espetado como ele joga, o Casemiro aqui numa saída, o Vini Júnior como ele jogou aqui contra o Japão, um Douglas Santos que fica mais aqui atrás, né, não fica tão espetado igual o Ryan, o Bruno Guimarães que fica aqui pra saída de bola, e aí beleza, né, acho que o Brasil tem construído muito assim, talvez, né, deixa eu ver mais ou menos assim, com o Danilo um pouco mais, tal. Então e o Paquetá estava vindo muito aqui, né, pra fazer meio que um Paquetá e Casemiro, às vezes o Bruno, se infiltrava mais aqui, às vezes alternava com o Paquetá, e o Casemiro aqui mais atrás, às vezes até o Casemiro apareceu entre linhas. Então acho que a Noruega deve jogar com uma pressão um pouco mais baixa, assim como jogou contra a França, como jogou contra, Senegal, né, na fase de grupos, como jogou agora um pouco contra a Costa do Marfim. Então, o Cunha vai fazer esse papel aqui, né, de ocupar o espaço entre linhas. Acho que ele vai ser fundamental para que o jogo consiga fluir bem, né. Acho que contra o Japão, a gente teve muita dificuldade no primeiro tempo, porque o jogo não conseguiu fluir nem pelos lados do campo e nem entre linhas. Eh, e aí, assim, né, muita gente falando do Paquetá, porque o Paquetá tem um passe diferente, o Paquetá não sei o quê. Acho que o Paquetá jogou 45 minutos contra o Japão, e eu não me lembro de nenhum passe dele, assim, muito bom, né. E aí, justamente por isso que eu acho que o Danilo seria uma boa solução para isso, porque o Vini ficou aqui o tempo todo. E aqui o Vini não é uma boa opção de passe geralmente, né, ele não conseguiu jogar aqui, ele ficou meio que fechado aqui, né, porque esses caras aqui voltam rápido, o Douglas Santos, né, repito, não acho que seja um jogador que apoie com vontade mesmo, ele fica ali para dar amplitude e tal, mas acho que ele não é um jogador que apoia com vontade. E, então o Vini Júnior ficou aqui enclausurado, os passes não entravam aqui, ele também não fazia nenhum movimento de facão para achar aqui, enquanto o Matheus Cunha voltava aqui entre linhas. Acho que a linha do Japão era uma linha de 5 e uma linha de 4, não tinha esse cara aqui no meio para fazer essa cobertura, né, de se alguém salta aqui, ele cobre aqui. O Japão não tinha isso, então se alguém saltava, o que acontecia raramente, o espaço aparecia. Esse cara vai estar aqui para fazer a cobertura, eles normalmente jogam aqui bem compactos, impedindo a circulação pelo centro. Eh então o que eu acho do Danilo? Acho que o Danilo, por ser canhoto, por ser muito mais ágil que o Paquetá, né, ele é um cara que corre mais com a bola, vai e volta muito mais, do que o Paquetá. O Paquetá é um cara um pouco mais cadenciado, também um pouco mais lento. O Danilo é um cara mais vertical, né, com a bola no pé, ele consegue infiltrar, ocupar espaços. Então acho que,
Pra esse estilo de jogo aqui que a gente está vendo, a Noruega mostrou, dificuldades com os pontas, eu voltaria com o Vini Júnior aqui, talvez pensasse em botar o Douglas Santos para construir aqui um pouco mais por dentro, né, ter um pouco mais de coragem de pelo menos ser uma contenção aqui para barrar um contra-ataque, mas para essa bola abrir no Vini Júnior e o Danilo ocupar esse corredor aqui, né. Acho que o Danilo chega muito bem na área, ele está fazendo uma temporada artilheira no Botafogo, chegou a fazer 2 gols pela seleção quando jogou, então eu acho que o Danilo aqui vai ser uma peça muito importante, assim, acho que tem tudo para cair como uma luva, né, acho que se a gente pensar o Vini Júnior aqui, o Danilo também é um cara que consegue fazer esse apoio aqui, ele não é um cara muito driblador, mas é um cara que eu acho que consegue se virar aqui, né, acho que ele é um cara que já jogou em várias posições, ele já foi meio que um 5, 8, agora joga um pouco mais avançado como meio atacante. Então, eu acho que é isso, né, eu acho que o Paquetá jogou ali, e ele sempre fica como aquele Paquetá que para mim sou um pouco hipotético, né, que é o Paquetá do Paço, acho que ele foi muito bem contra o Haiti ali em alguns momentos, numa linha extremamente alta, que facilita esse espaço nas costas, né, acho que também você não precisa ser um grande craque para dar aqueles passes nas costas de uma linha que está quase no meio campo e desorganizada, que você recebe a bola sem pressão. Eh, né, contra a Escócia também deu um ou outro passe ali, mas acho que contra o Japão, por exemplo, eu não lembro de nenhum passe, assim, dele, alguma grande criação de jogada dele. Não, acho que ele ali não funciona nada, nem ele, nem o Vini Júnior pelo lado esquerdo, que era o principal lado onde a maioria das bolas iam, né, onde a maioria das bolas acabavam caindo para a jogada do Brasil. E aí era tudo muito estático aqui, né, porque o Vini Júnior estava aqui parado, o Paquetá recebia a bola aqui e o Douglas Santos está aqui. Então o Paquetá não conseguia achar esse passe aqui, porque o Vini Júnior estava aqui preso entre 2 zagueiros. O Douglas Santos, a bola vem aqui e normalmente volta. E o Paquetá não ia chegar aqui e conduzir, ele não aparecia aqui como um elemento surpresa. O Danilo acho que consegue se mover muito bem, ele pode até trocar aqui em alguns momentos com o Casemiro, né, o Casemiro que é um cara bom na bola aérea, ele é um cara que vai poder de repente avançar mais, pra chegar como elemento surpresa para o Danilo, poder conter mais. Acho que o Bruno Guimarães também, ele consegue de repente trocar com o Bruno Guimarães em alguns momentos, apesar do Bruno Guimarães estar jogando muito bem pela direita. Com o Cunha saltando, né, acho que aqui ele abre muito esse espaço para justamente essa infiltração. Se o Vini Júnior atacar esse espaço e o e o e o Danilo conseguir atacar aqui por dentro, que foi algo que o Vini Júnior não conseguiu fazer nem o Paquetá fez naquele jogo contra o Japão, e o Cunha recebeu algumas bolas por aqui, eu acho que pode dar mais jogo, né, a gente bota aqui o Vini Júnior onde ele gosta de receber mais, que é com menos pressão da marcação, ele recebe de forma confortável, e aí parte para o mano a mano, ainda que tenha uma dobra aqui. E aí eu acho que nesse sentido o Danilo aparece muito mais aqui como uma opção de diálogo, uma opção de tabelinha, né, a gente vê que aquele gol do Vini Júnior contra o Marrocos, quem aparece para fazer a tabela com ele na hora do gol, é justamente o Bruno Guimarães. Então, que ele estava ali na entrada da área para pegar a bola. Então eu acho que combina mais, né, acho que se a gente pensar em em por exemplo, o Gabriel Martinelli, eu não acho que ele tenha tanta qualidade no passe, acho que ele foi muito mais uma coisa fruto do acaso, acho que antes disso ele não tinha feito muita coisa no jogo. Eu acho que de repente, de novo, se fosse para de repente, recuar o Douglas Santos e botar o Martinelli aqui espetado, pode ser que faça sentido ter uma dobradinha de pontas aqui para atrair essa marcação. O Sorloth não é um cara marcador, ele é muito mais centroavante do que um ponta aqui de recomposição. Então, pode ser que dê certo aqui, mudando a característica do time, né, de botando uma dobradinha de pontas para trocar em passe. Ainda acho que talvez possa não funcionar, porque acho que nenhum dos 2 é um grande passador, nem o Vini, nem o né, botar aqui Martinelli, nem o Vini, nem o Martinelli. Então, acho que eles são muito mais jogadores de mano a mano. Pode funcionar? Pode, mas não acredito tanto assim. O Vini não tem atacado tanto os espaços, quando o espaço é curto, assim, ele não tem feito aquelas movimentações de facão, não tem vindo para cá, circulado, dado aquela incomodada na zaga, algo que poderia ser feito tranquilamente com o Matheus Cunha, né. O Vini, de repente, receber um pouco mais por dentro e deixar o Matheus Cunha, vir aqui para ocupar esse espaço de infiltração. Então, assim, particularmente o Martinelli não é uma opção que me agrada, até porque eu acho que a gente perde um ponta, né, para o segundo tempo. Na hora de mudar, a gente só vai ter meias para botar. A gente vai poder botar o Endrick de 9, a gente vai poder botar o Igor Thiago de 9, a gente vai poder botar o Luiz Henrique, que joga pela direita, e não vai ter ninguém aqui para entrar como pulmão novo, né, o Rafinha não vai estar disponível, e teria o Neymar para camisa 10, né. E aí acho que o Neymar, aqui nesse ponto, acho que faz também pouco sentido, acho que o Neymar está disputando muito a vaga aqui com o Matheus Cunha, ainda que eu acho que o Matheus Cunha jogue muito bem em várias posições. Eh, o Neymar acho que não está bem fisicamente, acho que também seria uma temeridade botá-lo, e acabar queimando, ter que substituir com 45 minutos sabendo que ele não aguenta fisicamente. Então
Então acho que, assim, o Neymar também talvez não seja a melhor opção para começar jogando, talvez ele possa projetar algo, já com uma mudança. Poderia ser o Ederson aqui? Poderia, mas acho que o Danilo cai bem aqui por ser canhoto, por ter essa infiltração, por ser um cara, com muita disposição, muito vai e vem, assim como o Ederson, mas acho que ele tem mais chegado ao ataque e mais a agregar no diálogo com o Vini Júnior do que o Ederson. Acho que o Danilo ainda é mais agressivo, é mais vertical do que o do que o Ederson, né. Então, uma coisa também que eu gostaria muito de ver, essa troca do Matheus Cunha com o Ryan, acho que permite isso, até porque o Ryan é um cara que consegue fazer o facão, é um cara que consegue dominar rápido e chutar, é um cara que não precisa de tanto espaço, assim, para criar uma finalização ou um passe, e consegue sustentar bem no pivô aqui. Acho que isso vai ser chave para o Brasil, conseguir definir bem e ler quais espaços a Noruega está deixando, porque a Noruega tem deixado espaços, tem tomado gols aí, né, foi um dos times que mais tomou gol no ciclo da Copa, tomou gol em todos os jogos da Copa. Eh, então eu gostaria de ver um pouco essa troca aqui, né, aproximar aqui os todos e o Matheus Cunha trocando aqui, né. E eu sei que em alguns momentos as pessoas estão cogitando o Endrick aqui de 9 e o Matheus Cunha aqui de 10, mas aí eu acho que a gente perde muito o valor do Cunha, porque ele receber aqui tão longe do gol para armar a jogada, eu não creio que seja tanta característica dele, né. Eu vejo ele, assim, acho que seria uma coisa mais parecida com o Ronaldinho isso aqui, e eu acho que o Matheus Cunha seria um pouco mais Kaká, um cara que recebe e acelera. Aqui ele não tem como acelerar. Se ele recebe entre linhas, ainda que ele esteja pressionado, ele consegue acelerar e chutar. Eu acho que o valor do Matheus Cunha está muito aqui nessa área central e receber aqui entre a linha de zaga e de meio campo, eh, né, uma coisa menos pensante, né, recebe e acelera, recebe e acelera. Ele é um cara muito vertical, acho que inclusive isso poderia acabar comprometendo, ele arriscando passes que não deveria arriscar, aqui nesse setor bem fechadinho, que poderia gerar contra-ataque, a gente sabe aqui que o Haaland é um animal, né, fazendo gol. Então eu acho que essa presença do Matheus Cunha, que está jogando muito bem aqui, poderia acabar tirando ele do jogo e comprometendo, porque de novo, o Matheus Cunha é um cara que circula muito, não sei se ele vai conseguir se prender a essa posição da mesma forma que o Paquetá se prendeu, e que de certa forma ajudava aqui na recomposição. O Matheus Cunha gosta de se mexer, ele vai gostar de vir para cá, ele vai gostar de vir para cá. Então acho que é isso, né, a questão do Neymar também tem a questão do Vini Júnior, que volta menos para marcar, a gente teria 2 jogadores que marcam muito menos, e o Matheus Cunha toda hora tendo que voltar aqui, né, acho que na hora da marcação, a gente está marcando muito assim, né, eh, com jogadores aqui, aqui considerando que ainda é o Paquetá, mas a gente tem marcado muito assim, né. Então a gente não tem como botar o Neymar aqui, porque, esse cara aqui não vai ser o Neymar, e o Vini Júnior não está acostumado a ser esse cara, é abrir muita brecha para ter uma falha na marcação. E num time que tem um contra-ataque bom, que tem um jogador que você não pode deixar ele ter 2 ou 3 chances. Então, por isso que eu gostaria de ver o o Danilo no lugar do Paquetá, né. Vou botar aqui algumas coisas só para avaliar, a gente vai ver aqui que o Vini Júnior ficou muito aqui no primeiro tempo nessa área, o mapa de calor dele é esse aqui do primeiro tempo, e esse aqui é o do segundo, quando ele é espetado para a esquerda. E aqui ele não conseguiu render muito, ele não recebia a bola, quando recebia estava de costas com o zagueiro colado nele, ele não conseguiu receber na frente velocidade para infiltrar já batendo, nada disso aconteceu, enquanto o Paquetá jogava aqui, né. O Paquetá aí eu não sei, né, se foi o Brasil todo que jogou mal, eu acredito que seja uma deficiência aqui do nosso lado esquerdo, porque o Paquetá é muito acho que os 3 aqui são muito pouco móveis, essa é a realidade, né. Eh, o Douglas Santos fica aqui num falso apoio, porque ele não quer receber a bola e quando recebe ele simplesmente devolve, ele não vai gerar nada ali, acho que não existe nenhuma preocupação da marcação adversária em anular o Douglas Santos. O Paquetá fica aqui tentando arranjar passes contra uma defesa fechada e o Vini Júnior fica aqui na frente sem se movimentar. Não tem uma cavadinha aqui por cima da zaga para achar o Vini Júnior em velocidade, não tem nada disso. Se você vê, o Vini Júnior não fez isso durante o jogo. Se fez, não fez. Eu lembro de uma bola do Paquetá aqui espetada, que foi um pouco forte, né, foi uma falta de sincronia entre ele e o Vini Júnior, e acabou não fluindo muito bem. Enquanto isso, a gente vê o Matheus Cunha aqui circulando muito, né, então acho que esse é o papel dele, acho que esse é o papel que ele gosta, né, acho que ele é muito mais aquele meio atacante de antigamente, né, o que a gente falava segundo atacante. Então acho que isso a gente não deveria mexer, acho que deveria evitar o Ryan aqui pela direita, eu gostaria de ver um pouco mais essa troca dos 2, e o Bruno Guimarães aqui pela direita, né. E aí vou mostrar aqui algumas coisas do Danilo, Danilo aqui jogando na Premier League, né, a gente vê que ele joga mais como um 5 aqui na última temporada dele, que ele jogou pouco, mas sempre saindo um pouco mais pela esquerda. O Nottingham Forest ali era um time que jogava muito mais no contra-ataque, né, então ele acabava ficando um pouco mais recuado.
mas a gente vê aqui ele jogando muito no papel de 8 que vai à frente, né, um pouco parecido com de repente, com o Paulinho, por exemplo, mas acho até que ele tem um pouco mais de técnica, um pouco mais de articulação, do que o Paulinho. Se a gente for aqui para temporadas anteriores, a gente vai ver aqui, né, o 29, a gente vai ver aquele bem mais espalhado pelo campo, conseguindo circular bastante. Ele pode fazer essa troca com o Guimarães, pode fazer essa troca com o Danilo, acho que ele com o Casemiro, acho que ele é um jogador bem polivalente, ele pode aparecer aqui pelo lado também. Eu acho que ele tem esse potencial também de ter um pouco de velocidade, ir pelo lado, de fazer esse embate aqui com o Sorloth, que é um jogador mais físico. Se a gente pegar ainda a temporada, aqui a gente vai ver 2 gols, 2 assistências em 29 jogos, né, 20 como titular. Na primeira temporada dele, a gente vê ele jogando aqui mais recuado ainda, né, e com a chegada à frente também, a gente vê aqui 3 gols e 2 assistências em 13 jogos, ou seja, é um jogador com força para chegar na frente, né, a gente vê que o mapa de calor dele aqui, mas ele consegue fazer 3 gols, dar 2 assistências, então é um jogador que tem muita chegada à frente. Para diversos cenários do jogo, se o Brasil em algum momento precisar recuar, se o Brasil precisar contra-atacar, se a Noruega surpreender com um pouco mais de posse de bola, o Danilo vai saber marcar aqui, ele vai saber fechar espaço, ele vai saber dar uma enfiada, ele vai saber chegar na frente, ele vai saber contra-atacar. Se a gente for ver aqui o Brasil e Egito, que o Danilo entra no segundo tempo, Danilo Santos, né, a gente vê até ele entrando aqui mais pela direita, que acho que foi uma coisa que aconteceu com frequência nele quando ele entrou no Brasil. Então a gente vai, opa, apertei no Douglas Santos. A gente vai ver aqui no jogo que ele fez o gol, a gente vai ver que parece estar um pouquinho mais pela direita, aqui atrás um pouco mais pela esquerda, mas a gente vê ele entrando bem aqui, né, jogando pelo meio, ou seja, ele é um cara que consegue jogar, que consegue, ó, a gente vê o mapa de calor dele aqui, de passe aqui dele, tem muitos do centro indo para a esquerda, então eu acho que ele é um cara que consegue se adaptar muito bem em campo, acho que ele é um cara que não tem muita restrição, a gente vai ver aqui ele de novo, com o Matheus Cunha, né, qual foi esse jogo? Foi o jogo da Croácia, com o Matheus Cunha, ele jogando aqui muito pela direita, mas também muito pela esquerda, a gente vê aqui essa essa movimentação dele, né, ele jogando aqui de forma né, aqui bem no setor de meio de campo, mas tanto pela direita quanto pela esquerda. Se a gente for ver aqui o mapa de passe dele, né, a gente vai ver aqui, uma certa agressividade aqui no espaço, ele tenta a bola longa, você vê passe da direita, você vê passe da esquerda. Então acho que eu já achava que ele deveria ser titular no lugar do Paquetá, né, antes da lesão do Paquetá. Acho que a lesão do Paquetá agora, vai acabar forçando isso. A gente vai ver aqui de novo ele muito mais pela direita, né. Então, deixa eu ver se eu ah, porra, eu ia pegar ele aqui no Botafogo, né, esse ano, a temporada dele, pra gente ver como ele tem chegado à frente também. Brasileirão, deixa eu ver aqui, né, ele tá um pouquinho mais pela direita, mas a gente vai ver que ele consegue ocupar toda a parte do campo, né. Consegue ser um jogador ofensivo, consegue ser um jogador de criação, a gente vai ver aqui 12 jogos, 7 gols, 2 assistências, ou seja, é um jogador que tem muito poder ofensivo. E acho que isso talvez seja o que falte ao Brasil, né, acho que no Brasil, a gente vai ver aqui 5 grandes chances criadas em 12 jogos, 1.8, passes decisivos, 2.3 finalizações, eh, e acho que esse talvez tenha sido o maior problema do Brasil, né, acho que no segundo tempo a gente foi muito para baixo, a gente foi bem sucedido, a gente vai ver aqui de novo, aliás, aqui ele jogando um pouco mais pela esquerda, 1 gol, 3 assistências em 13 jogos, a gente vê aqui a passes decisivos, finalização, ou seja, ele tá mais agressivo esse ano, no estilo de jogo. O que eu vi no Brasil que me incomodou mais é que isso aqui, né, acho que essa estrutura do lado esquerdo, que é onde normalmente cai a bola, é isso aqui, né, a gente fica aqui, a bola cai aqui no Paquetá, e aí beleza, cadê o Matheus Cunha aqui? Onde é que eu tinha botado o Matheus Cunha? Tá aqui. O Matheus Cunha fica aqui tentando lutar por um passe, tá, mas aqui fica muito parado, aqui a bola volta aqui, aí volta aqui, aí volta aqui, aí volta aqui, aí volta aqui, né. E o Vini Júnior não consegue receber aqui, porque aqui não, eu particularmente não vejo o Vini Júnior rendendo muito bem aqui. Eu não acho difícil ele receber uma bola aqui e conseguir num espaço curto fazer o drible. Da mesma forma que eu acho muito difícil o Matheus Cunha receber essa bola aqui no espaço curto e fazer o drible, ou fazer o giro. Acho que o Matheus Cunha é muito mais um cara que vai receber aqui, vai girar rápido, e aí vai conseguir chutar para o gol, vai conseguir dar um tapa na frente, e tirar o zagueiro, né, mas acho que ele não tem aquela habilidade muito curta que eu acho que o Ryan, por exemplo, tem, né, que ele mostrou ali no jogo contra o Japão, que tem uma hora que ele dá uma passada de pé dentro da área, marcado por 2 zagueiros. Acho que o Vini Júnior cai muito bem abrindo aqui, e acho que isso é o que gera dúvida na defesa. Uma hora o Vinícius Júnior tá aqui, outra hora o Vini Júnior tá aqui, aí outra hora o Danilo aqui para dialogar com o Vini Júnior, porque o Douglas Santos não apoia. O Douglas Santos pode ser essa recomposição aqui pelo meio, soltar de repente um pouco mais o Danilo, e o Douglas Santos ser essa contenção aqui, né, com o Gabriel Magalhães,
o Marquinhos, o Bruno Guimarães, né. Então acho que a criação do Brasil vai passar muito por isso, né, porque acho que a Noruega não vai se ousar a tentar sair jogando, a pressionar o Brasil lá em cima, né, pode fazer isso pontualmente em alguns momentos do jogo, mas acho que não vai ser a estratégia, da Noruega. Então gostaria de ver essa circulação aqui. E aí, por outro lado, também gostaria de, né, de falar aqui que o Brasil vai precisar ser um pouco mais atento também na marcação. Acho que a gente deu alguns moles contra o Japão, mas o Japão não tem tanta qualidade técnica e não conseguiu sair tanto. A gente forçou muito a bola aérea. O time norueguês é um time que vai gostar da bola aérea, são jogadores altos, são jogadores fortes. Um estilo de jogo que eles estão acostumados a jogar, né, ao contrário do Japão. Eh, Tem o Nusa aqui que fez um golaço no último, não achava que ele vinha fazendo uma grande Copa, né, ainda mais para alguém que é chamado de Neymar norueguês, mas ele em cima aqui do Danilo pode ser um problema, ele que é um jogador rápido, é um jogador que dribla, o Danilo já está pendurado, se tomar outro cartão fica, suspenso para as quartas, eh, e pode causar uma dor de cabeça aqui, né, então acho que o Ryan vai precisar ficar atento, o Bruno Guimarães na cobertura, o Marquinhos nessa cobertura, o Odegaard a gente sabe que tem muita qualidade no passe para dar essa bola, o Berg também tem feito uma boa Copa, e o Haaland aqui que é um animal, né, não dá para deixar o Haaland um segundo, né, acho que o Magalhães e o Marquinhos vão ter que ficar o tempo todo muito atentos para não dar 1 centímetro para o Haaland, para ele fazer o gol, né, então acho que na minha opinião tinha que ser Danilo, eh, do lugar do Paquetá, acho inclusive que vai melhorar a dinâmica do Brasil se o Ancelotti, eh, der a possibilidade, né, permitir ao Vinícius Júnior abrir do lado, deixar o Danilo Santos, invadir, associar, trocar às vezes de lugar com o Matheus Cunha, com o Bruno Guimarães, com o Danilo, com o Danilo não, com o Casemiro chegar um pouco mais na área, a gente viu que ele é forte na bola aérea, é uma presença importante, então eu iria sim contra a Noruega, e eu espero que dê bom, né, acho que o Danilo, quando jogou pela seleção jogou bem, vem fazendo uma grande temporada no Botafogo, e é um jogador muito mais agressivo, né, acho que é mais uma opção para o Brasil de jogador capaz de fazer gol, de criar uma chance, de abrir espaços, porque ele é um jogador muito intenso, muito rápido, muito ágil e muito forte também fisicamente, né. Então, é isso, essas foram as abobrinhas aí, pitaco para o jogo, acho que esse jogo vai ser mais tranquilo que o do Japão, acho que o do Japão foi muito disciplinado taticamente, a Noruega toma muito gol, então vou apostar num 3-0 para o Brasil aí. Beleza? Um abraço e até domingo.